Fala, pessoal lindo do meu coração. Hoje o assunto muito importante sobre o jejum intermitente ou jejum de restrição calórica. Eu quero trabalhar com vocês os impactos que esses mecanismos vão trabalhar no nosso corpo. É óbvio que esse assunto ele é muito mais extenso para ser abordado num vídeo como esse, mas eu quero trazer aqui para vocês a visão científica e uma visão daquilo que propriamente eu acredito, levado em consideração através de uma escritora norte-americana, Ellen White, e que tem aí dezenas de livros escritos trazendo orientações de qualidade de vida, princípios de vida saudável, a fim de que nós possamos recuperar a saúde do nosso corpo ou trabalhar de uma forma com que o nosso organismo ele tenha os autorreparos em relação aos danos sofridos no dia a dia. Então a primeira referência que eu quero trabalhar com vocês, ela se encontra aqui no livro Conselhos sobre Regime Alimentar e ela vem datada de 1902, é basicamente uma reflexão aqui em especial para que você entenda, tô no caminho certo, tô enfiando o pé na jaca constantemente, tenho sido uma agressora, um agressor do meu organismo. Vamos pensar certinho depois dessa leitura, olha só. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença e o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe é imposta. A gente está comendo demais. A gente come pelas emoções, a gente come de todas as formas, todas as horas, em horários diversificados, sem uma disciplina específica. Mas aqui fala o seguinte, em muitos casos de moléstia ou doenças, o melhor remédio é ao paciente jejuar por uma ou duas refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham ensejo de descansar. Um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, consumido, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Ou seja, a sua natureza, a sua célula, ela tem aí um mecanismo de reparo de danos. Papai do céu, quando nos fez, ele fez assim perfeitos. Assombrosamente. Interessante que a ciência hoje vem evidenciando situações, referências, por exemplo, essa referência que eu li para vocês, obviamente que é muito mais abrangente do que aquilo que eu li, ela é datada de 1902, um assunto super atual. E hoje a ciência trabalha aí algumas comparações, principalmente a revista Cell, que do inglês é célula, Então ela é uma das principais fontes de referências para nós. No entanto, é muito importante entendermos o seguinte, eu vou falar resumidamente, porque para que esse vídeo não fique muito extenso. Fizeram uma pesquisa, vou tentar postar aqui no vídeo para vocês entenderem, uma imagem comparativa de macacos rezos que pegaram os mesmos tipos de ambiente, o mesmo tipo de ração, e esses macacos tinham um diferencial. Alguns deles podiam comer à vontade, a hora que quisessem, aleatoriamente, e outros passaram por uma restrição calórica programada. Eles só se alimentavam conforme os seus tratadores ofereciam a refeição programada nos horários específicos. E quando se olha a diferença entre um macaco que foi alimentado e aquele que passou pela restrição, você percebe nitidamente que os pelos caíam com mais frequência. Daqueles que comiam acentuadamente, os pelos ficavam defeituosos, mais envelhecidos, o envelhecimento acelerado desses macacos, comportamento mais nocivo, esquecimento de memórias e tantas outras coisas que nós vamos abordar aqui ao longo desse vídeo. Interessante que os estudos eles foram abordados que foi reduzindo a ingestão energética por restrição calórica crônica ou jejum intermitente aumenta a expectativa de vida. Então, quando você reduz a ingestão energética, ou seja, tudo aquilo que você come durante o dia, você reduz um pouco, ou por restrição calórica, ou seja, você restringe, tá lá, 2.500 calorias e você passa a comer 1.000, por exemplo,
você vai perceber que isso é uma restrição calórica, e aqui ele trabalha a restrição calórica crônica. Vamos supor que você faça isso todos os dias da sua vida daqui para frente. Comparado ao jejum intermitente, aumenta a expectativa de vida. E ele trabalha aqui, por exemplo, os modelos horméticos. O que seriam esses modelos horméticos? O nosso organismo, quando eu já expliquei para vocês em algum vídeo aqui no canal, no Instagram, que a hormese seriam pequenos níveis de estresse que o organismo sofre a ponto de ativar nele mecanismos de defesa e recuperação. Para vocês entenderem isso um pouco mais profundamente, por exemplo, quando eu estou acostumada a tomar banho quente todos os dias e eu decido fazer alguns momentos do dia banhos frios, isso é excelente, porque o nosso corpo ele começa a ativar o processo circulatório, restrição, a questão da contrição das nossas artérias, dos nossos vasos sanguíneos, e ele começa a fazer a contração e também dilatar, contrai e dilata, contrai e dilata. Isso vai fazer com que o nosso corpo tenha respostas mais eficazes de cura e combate certas patologias. Por exemplo, eu costumo comer todos os dias, muitas vezes ao dia. Aqui, como a referida leitura que eu falei para vocês logo no começo, então aqui ela fala o seguinte: se vocês em alguns momentos da semana deixam aí de fazer 2 refeições ao dia, né, com um pouco mais de frequência, o seu corpo vai passar por um pequeno estresse, porque você sente vontade de comer, mas quando você começa a resistir a esses intervalos, o seu corpo torna-se mais eficaz, se torna mais responsivo a qualquer tipo de nutriente que vem com ele logo após. Então assim, ó, gente, eu separei 7 páginas aqui para ler, para citar para vocês algumas coisas, mas eu já vi que é importante que eu separe só apenas alguns detalhes. Então foi feito, por exemplo, uma pesquisa mostrando os benefícios que há para o indivíduo que faz as suas refeições 12 horas alimentado e no mínimo 12 horas aí em jejum. Obviamente a maioria das pessoas já fazem isso. Por exemplo, você acorda pela manhã, 7 horas da manhã já toma o seu café da manhã, se alimenta às 7 horas da manhã, o seu almoço ao meio-dia e o jantar no máximo às 7 horas. No outro dia você vai, lógico, né? A sua última refeição foi às 7 da noite, no outro dia você se alimentaria só às 7 do outro dia. Já há benefícios. Mas foi feita uma pesquisa muito considerável e isso aí se aplicou a pacientes sendo tratados no âmbito do câncer de mama, e fizeram uma pesquisa nos efeitos muito profundos em relação a pessoas que ficavam pouco mais de 12 horas em jejum, no mínimo 13 horas, aí chegando até 24 horas, em pacientes que estavam esperando uma quimioterapia, por exemplo, que fizeram jejuns de 24 horas e chegaram com algumas restrições energéticas até 72 horas antes da quimioterapia. Pós esse tipo de tratamento medicamentoso, o corpo o corpo se beneficiou, trouxe algumas evidências que foram mensuradas em relação aí os marcadores de inflamações crônicas, de responsividade ao medicamento, em relação ao nível de enjoo, quedas de cabelo, todos eles foram muito melhorados em pessoas que fizeram jejuns antes da quimioterapia e 24 horas pós-quimioterapia. Tiveram nos 8 dias de avaliações, 8 dias aí pós-quimioterapia, resultados muito significativos. Obviamente que quando a gente fala sobre câncer, pode ser que muitas pessoas tenham falecido aí, ou faleçam por conta da agressividade da doença. Mas se essas pessoas, os próprios participantes das pesquisas, dos estudos, relataram essa melhora num período de 8 dias. E aí eu digo para você o seguinte: mesmo que essas pessoas não viessem a ser curadas, que a gente não teve acesso a essas informações dos estudos, mas se houve melhora na qualidade de vida, já há benefícios. Danos não ocorrem no processo do jejum intermitente ou dos momentos de restrição calórica. Então é interessante aqui. Eu quero citar para vocês as últimas informações, né, desses estudos que eu avaliei. Interessante
que um estudo feito por 4 semanas em pacientes que ficaram aí um período de pelo menos 14 horas de jejum por dia, em jejuns de dias alternados, ou seja, hoje jejua, amanhã não jejua, depois jejua, no outro dia não jejua. E eles avaliaram aqui o indivíduo também que ficou sem comer 100% das calorias naquele dia e no outro dia ficou alimentado. No posterior, ficou em jejum ou de 50% ou de 100% das calorias e novamente no outro dia alimentado. Observou-se que indivíduos não conseguiram compensar o déficit calórico do outro dia. O que é isso? Então, hoje você está em jejum, amanhã você compensa. Você pode até querer comer um pouco mais do que você está habitualmente acostumado, mas as pessoas tiveram um decréscimo de 37% do valor energético, porque elas não conseguiam alcançar a ingestão dos dias costumeiros. Agora, eu vou dizer para vocês, se você sair de um jejum e no outro dia, já que você pode comer até um pouco mais do que você está acostumado a comer, você não vai no McDonald's, né? Você não vai num lugar onde tenha fast foods, que obviamente você alcança numa única refeição aí pelo menos 1000 calorias, por conta das gorduras, do excesso de proteínas, o excesso de massas consideravelmente, tá? Mas olha só, houve uma melhora no perfil de gorduras, houve melhora na pressão arterial, nos batimentos cardíacos. E quais seriam os mecanismos que foram utilizados para o jejum intermitente nos seres humanos, em pessoas que tinham essas patologias? Eu achei maravilhoso esse estudo, porque houve melhora no microbioma intestinal, ou seja, as famílias das bactérias teve uma acentuada melhora na sua diversificação, trazendo benefícios, lembrando que a saúde do seu intestino é a base primordial para todo o contexto de saúde do seu corpo. 70% ou um pouco mais aí das patologias desenvolvidas a longo prazo, ela tem origem no intestino, tá? Então olha só, teve melhora no círculo circadiano, que seria um relógio circadiano do nosso corpo, ou seja, dia e noite, alimentado, não alimentado, e tem tantos outros aspectos. Quando fala de relógio circadiano, vai envolver aí a questão do sono, o estado alimentado. Houve melhoras, né, modificação nos estados inflamatórios, insulínico, lipídico e hormonal. Eu falo isso porque as questões hormonais hoje estão em alta, vale muito a pena nós considerarmos. Houve melhora no metabolismo e também no desfecho das doenças consideravelmente, tá bom? Olha só, dieta e padrão alimentar afetando a dinâmica diurna, ou seja, pela manhã, do microbioma cíclico das atividades dessas bactérias intestinais, ou seja, dia e noite, os horários em que se come, como se come, o volume do que se come afeta a nossa saúde. Então, olha só, alimentação de tempo restrito afetam as mudanças cíclicas e o padrão tempo, hora, composição são importantes parâmetros que influenciam a contribuição dessas bactérias a nível celular. Pessoal, só tem aí a ganhar, só tem a construir, e principalmente quando você faz dentro de um protocolo que tem uma lógica, que tem uma sequência, certamente você vai ter muito mais resultados significativos e duradouros. Então pense nisso, que Deus abençoe a sua vida, vamos comer menos, vamos nos cuidar, vamos aplicar aquilo que a gente sabe, porque afinal de contas todo mundo sabe o que deve ser feito, a gente só não faz porque as nossas emoções têm, às vezes, emoções doentias, têm aí conduzido as nossas escolhas de formas errôneas e danosas que têm trazido prejuízos ao nosso corpo. Então, sucesso para você e aplique aquilo que você aprende aqui no canal e comente se você realmente tem interesse em algum assunto específico e o que esse assunto de hoje trouxe de reflexão para a sua vida, tá bom? Então, até mais, se Deus quiser.